Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Bem, enquanto a nova direção do Grêmio, enquanto Alberto Guerra e seus homens do futebol, Paulo Calef, o vice, e Antônio Brum, o diretor de futebol, não acham um executivo, o preferido, todos nós sabemos, era Rodrigo Caetano, mas esse vai ficar no Atlético Mineiro, enquanto não aparece o substituto. Quem executa na prática as funções de executivo é quem? É o técnico Renato Portaluppi, que no domingo definiu a sua permanência por mais um ano comandando o Grêmio. Até pode haver aí uma manifestação de ironia. Na prática ele seria o executivo mesmo, mas não era esse o projeto, né? Não era esse o projeto, aliás, segue não sendo esse o projeto. A direção do Grêmio, claro, agora com um grau de dificuldade maior, prometeu um executivo calejado, um homem com experiência, um homem rodado, um homem cheio de contatos, um homem com uma agenda repleta de possíveis reforços. Esse nome é Rodrigo Caetano, não vem mais a outros. Há outros que têm, quem sabe, o mesmo perfil, mas acima de tudo, que tenham a mesma capacidade de dividir as coisas dentro do vestiário com o Renato Portaluppi. Ou será que a coisa já mudou? Será que já não é mais essa a ideia? Acho que ainda mantém esse pensamento o presidente Alberto Guerra. Mas vamos à prática, vamos ao trabalho de Renato Portaluppi como, entre aspas, executivo de futebol do Grêmio. Ele está se mexendo em busca dos primeiros reforços para o ano de 2023. Já falamos no final de semana a respeito do interesse do Renato, que é real. É real. O Renato, na reunião que teve com o Guerra, com o Calef e o Antônio Brum, disse: o lateral direito que eu quero é o Rodinei, do Flamengo, que está saindo do Flamengo. E o lateral esquerdo que eu quero é o Reinaldo, que está encerrando seu vínculo com o São Paulo. Esses são os jogadores que eu quero para as laterais. Deixou muito claro o Renato. Ontem ainda havia uma espécie assim de especulação. São apenas rumores, mas não, as informações elas estão vazando. Tudo que foi debatido está vazando da reunião e Renato efetivamente fez tais pedidos. E pediu também o Michael, atacante que o Flamengo vendeu para o Al Hilal do mundo árabe, que não está satisfeito por lá, ou pelo menos não tão feliz assim, embora ganhe uma Babilônia de dinheiro, né? Mas sabe como é que é a cabeça de jogador de futebol? Ainda mais porque o Renato disse: olha, eu gostaria que você voltasse para o Brasil para trabalhar comigo. Certo? Então, o Renato, de algum modo, já fez a cabeça do Michael e quer que o Grêmio vá atrás do jogador. Mais do que isso, o Renato botou no peito: não, deixa que eu vou atrás. E o Renato está mantendo contatos com o Michael, está falando com o Michael, está tentando sensibilizar o jogador a falar com a direção do Al Hilal para facilitar a liberação dele para o Grêmio. Claro, sem que o Grêmio pague, né? Porque vai custar no mínimo os mesmos 45 milhões de reais que o Al Hilal pagou ao Flamengo para tê-lo. O Grêmio, naturalmente, não tem o dinheiro, mesmo que haja aí o apoio dos investidores, mas também os investidores vão ter tanta grana assim para ficar colocando no Grêmio. Então a ideia é um empréstimo, e é isso que o Renato está pedindo que o Michael veja a que ponto chegou a situação, mas o futebol também funciona assim. Não vamos aqui nos assustar, ninguém aqui é ingênuo. O Renato está tentando fazer com que o Michael sensibilize a direção do clube árabe a liberá-lo para o Grêmio. O Michael, já falei aqui, é um cara muito grato ao Renato. O Michael foi um jogador que viveu um problema pessoal muito grande, que só superou com a participação do Renato. O Renato é um cara nesse aspecto aí irretocável, no sentido de abraçar o jogador, de passar para ele a confiança, para que ele volte a praticar o seu ofício, e conseguiu isso com o Michael, que fez um espetacular campeonato brasileiro pelo Flamengo no ano passado, conduzido pelo Renato. Então o Renato, de novo, faz com que os olhos do Michael brilhem, que ele se encante com a ideia de voltar ao Brasil, e ele já começou a trabalhar por isso. Quer dizer que ele vai ser contratado? Não quer dizer, mas
coloca aí uma espécie de problema, né? Porque esse é o jogador preferido pelo Renato. O Renato tem um desenho de equipe na sua cabeça, um desenho de equipe que ele gostaria de ver materializado dentro de campo. Ora, se não veio o Michael, a ideia do Renato já fica um pouco comprometida, né? Embora ele também goste do Ferreira, mas a gente não sabe quando é que o Ferreira vai voltar a jogar, né? Há toda uma incerteza a respeito do aproveitamento do Renato. Mas a informação, e a informação mesmo, agora não é especulação, a informação da segunda-feira é essa. Renato está batalhando com muito mais força para ter Michael na sua equipe no ano de 2023. O que você acha? Dê aqui a sua opinião através dos comentários. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.